Bom dia, queridos alunos do sexto ano, aqui é o professor Silvio e estamos em mais uma videoaula de língua portuguesa. Quero dizer a vocês que é com extrema satisfação que vamos dar continuidade ao nosso assunto de classes gramaticais referente aos monossílabos átonos e monossílabos tônicos, aquelas sílabas que são mais fortes e intensas e aquelas que não são tão intensas assim. Então, vamos conhecer passo a passo de cada um, mas antes quero recapitular um pouco porque é enganjado esse assunto com o anterior, referente às palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Na aula anterior, podemos ver que as oxítonas são aquelas em que a última sílaba ela é tônica e acentuada. Logo, foi representativo para vocês alguns exemplos, como a palavra café, né, o acento é no fé, e entre outras, como, vamos dizer assim, caju, jacaré, são palavras que a última sílaba elas são mais fortes e tônica. Já as paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é a mais forte. No caso de saída, saúde, e aí vai sucessivamente. Então, as paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é mais forte e intensa. E as proparoxítonas, que tem uma regra para eles, que toda proparoxítona ela é acentuada também. Logo, subtende-se que a palavra proparoxítona é a antepenúltima sílaba tônica e normalmente são acentuadas, como por exemplo a própria palavra proparoxítona, cítona, o si é proparoxítona, e a palavra paroxítona também é proparoxítona. São exemplos de proparoxítona. Então, recapitulando, a oxítona é a última sílaba tônica, a paroxítona é a penúltima e a proparoxítona é a antepenúltima sílaba tônica. Então, isso foi o que nós vimos na aula anterior. E hoje, dando complemento a esses assuntos, nós iremos conhecer os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos. Monossílabos, ou seja, que possuem somente uma única sílaba. E ela é tônica, quando ela é intensa, forte, e átona, quando ela não é tão intensa, nem tão forte. Então, esse é o esclarecimento da aula de hoje, que nós iremos conhecer os passo a passos de cada um deles. Bom, na língua portuguesa, há palavras compostas por uma única sílaba, ou monossílabos, chamados de monossílabos, os quais podem ser classificados como tônicos ou átonos, dependendo da intensidade com que são pronunciadas. Então, primeiro, monossílabos tônicos são pronunciados com intensidade e têm significados próprios. Por exemplo, mês, céu, dia, e aí vem a palavra tem, é tônico. Então, são palavras desse padrão que são normalmente acentuadas e têm grandes intensidades. Então, falou de intensidade, tônico. Menos intensidade, átonas. Monossílabos átonos são pronunciados de forma fraca e não apresentam um significado próprio quando apresentados isoladamente. Por exemplo, de, com, em, mim. São exemplos, normalmente a maioria das preposições, né? São exemplos de monossílabos átonos, que não tem tanta intensidade. É possível classificar os monossílabos tônicos ou átonos com base em suas classes gramatical, ou seja, se ele é substantivo, adjetivo, numeral, artigo, mediante a sua classe gramatical. Quando eu falo classe gramatical, estou falando justamente disso, substantivo, numeral, artigo, pronome, e aí vai sucessivamente.
Então, podemos classificá-los ele se ele é tônico ou átono através dessas classes. Quando há intensidade, tônicos. Quando há menos intensidades, átonos. Aí eu trago para vocês aqui uma breve tabela, né, para que fique mais fácil para poder identificar os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, temos aí as pessoas do discurso no singular e no plural. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira do singular, e a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, vamos lá. Os tônicos na primeira pessoa é mim, comigo, ti, contigo na segunda, si, consigo na terceira, nós, conosco no plural primeira, vós, convosco, segundo do plural, eles, elas, si e consigo, terceira pessoa do plural. Nos átonos, mi na primeira do singular, ti na primeira, na segunda do singular, si, o, a e li na terceira pessoa do singular. No plural, a primeira vem nos, no plural, vos na segunda pessoa do plural, e si, os, as e lis na terceira pessoa do plural. Então percebam aí que eu vou deixar essa tabelinha para vocês entenderem melhor. Mim, comigo, são mais intensas, e mi é átonas, são menos intensas. Então, essas que estão do lado direito da tela de vocês são as átonas, menos forte, e a do lado esquerdo, como tônicos, são as mais intensas. Se houver alguma igual, por exemplo, o lis, né? Li e lis, singular, plural. Se alguma dessas aqui for compatível ou parecer igual, vocês vão julgar o substantivo mais próximo da palavra em questão, como foi detalhado. Bom, agora é hora da gente praticar. Vamos lá. Primeiro, observe a manchete abaixo. Escolas estaduais realizam matrículas de novos alunos no mês de julho. Percebam que na manchete existem duas palavras em destaque, o de e mês. Então, o de nós já vimos aí em alguns casos, exemplos na aula de hoje, e mês não foi visto, mas também ele é representativo mediante o assunto da aula de hoje. E com tudo isso, vocês têm 3 alternativas para responder. Quem tem livro já consta no próprio livro essas questões. Quem não tem, pode botar essa questão no caderno e enviar com cabeçalho completo com caneta azul ou preta para perguntas e respostas. Então, alternativa A. As palavras em destaque são constituídas por quantas sílabas? Então, se é 4 sílabas, chamado de polissílaba. Se é 3, trissílaba. Se é 2, dissílaba. E uma, quem já está estudando, você já sabe. Letra B. Qual dessas palavras é pronunciada com mais intensidade? Então, qual dessas aí são mais intensas? E qual é a classe gramatical dessas duas palavras? Classe gramatical, como a gente já foi dito aqui, substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, e aí vai sucessivamente. Então, você vai descrever os que estão grifados, quais são as classes gramaticais pertencentes a eles. Sendo assim, após assistirem à aula de hoje, no livro de língua portuguesa, nas páginas 82 e 83, os exercícios, mais a parte teórica e didática desses assuntos de monossílabos tônicos e átonos. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Bom dia para todos vocês e até a nossa próxima videoaula de língua portuguesa do professor Silvio Cavalcante. Beijos e abraços e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.